Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo sobre mix. Vocês sempre vêm eu falando sobre mix, mas a principal dúvida que para na cabeça de todo dono do supermercado é: Tiago, para que eu vou colocar mais mix e se eu não vender? Ou você escuta de outros donos do supermercado que já colocou bastante SKU e ficou encalhado, o estoque ficou excessivo, e a principal crítica contra as pessoas que orientam a colocar mix é justamente o medo de não vender, do estoque ficar parado e por aí vai, mas na maioria das vezes não tem medo daquele bazar lá juntando poeira. E o que acontece? Sobre o mix, eu sou um defensor hoje, por quê? Justamente por observar as grandes lojas que faturam milhões, observar o faturamento, está tudo divulgado no ranking da Abras, observar a loja, indo à loja, eu já fui à loja, comparando com outros players, e para mim, cada vez mais, você ter o sortimento mais completo, o seu cliente ter isso na cabeça de que sua loja é a mais completa, é um diferencial do caramba. E é um diferencial contra qualquer outro modelo de supermercado, de bairro que seja, ou até de atacarejo, que o atacarejo não tem um mix muito extenso, por mais que eles tenham ampliado a cada dia, porque eles entenderam o valor do mix. Mas o grande X da questão, o grande medo de todo dono de supermercado é: e se eu colocar e não vender? Como vai ficar meu custo de estoque? E se começar a vencer produtos? Esse é o grande medo. Então, o que eu trouxe aqui é oito ações estratégicas para você vender um mix na sua loja. E o mix quando você... E às vezes você até tem um mix na sua loja, mas você não está vendendo, está lá parado, e você não sabe por quê. Então, nesse vídeo, eu já vou te ajudar a começar a positivar os mix que você tem aí. Tá? E tem 8 ações para você fazer de imediato, com o mix que você tem hoje na sua loja, com o estoque parado que está na sua loja, com o dinheiro parado que está na sua loja, porque não adianta colocar mix e não vender. O grande X da questão são as lojas que conseguem positivar o mix. Inclusive, cara, sempre que eu trago as pessoas no meu podcast, inclusive os donos do supermercado, a maioria dos donos de supermercados aqui de São Paulo, principalmente da Zona Leste, eu trouxe vários aqui. Teve o pessoal do Primatos, teve também o Carlos, que é diretor da APAS, aqui da APAS Leste, entre outros. Quando eu perguntava para eles: cara, quais são os supermercados que vocês admiram? Eles respondiam: o Chama. Mas o Chama é uma rede que não tem nada de grandes diferenciais, novos setores, como eu sempre preguei aqui, eu sempre admiro. E o Chama é uma rede da Zona Leste de São Paulo, que meu pai já trabalhou lá há umas 3 décadas atrás, e eu não entendia porque esses donos de mercado respondiam o Chama. Até que eu comecei a perguntar: mas por que o Chama? Aí quando eles começaram a me responder, falou: Tiago, lá tem mais de 20 mil SKU e os caras positiva todos os meses mais de 20 mil SKU. E o Chama está no ranking da Abras entre as top 10 que vende mais por metro quadrado. Está entre 5 a 6 mil reais por metro quadrado no modelo de supermercado de bairro tradicional. Ali começou a abrir minha mente, porque o Chama tem muito SKU e vende esses SKU. Então o que eles fazem de diferente para vender esses SKU? E depois eu conheci o professor Ayala, que ele é o que faz o trabalho lá no Chama de Mix, e ele faz esse trabalho também na Douglas Araújo, e as lojas que ele trabalha positivam esses SKUs, vendem esse SKU. E cada vez mais a minha mentalidade foi mudando para Mix, e hoje eu sou super fã e sou defensor. Inclusive eu tenho um projeto na minha agência de marketing e vendas que nós ajudamos a aumentar o Mix. Mas esse vídeo eu vou falar sobre a grande preocupação, que é como vender o Mix. Certo? Então, antes de eu derrubar esse conteúdo aqui fantástico, eu quero que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se você está chegando agora, ative o sininho para receber as notificações. Lembrando que nós temos uma agência de marketing e vendas, que inclusive tem um trabalho de mix, que se você quiser aumentar o seu faturamento, é só chamar aqui no WhatsApp. E também tem os nossos parceiros da FGF, Contabilidade Especializada de Supermercado, que inclusive estará fazendo um evento no dia 16 de outubro no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. E eu serei um dos palestrantes e terá vários outros palestrantes muito bons. Será um baita evento. Tá o link do WhatsApp aqui, tanto para falar com contabilidade, para falar do evento, quanto para falar com a nossa agência. Outra rede muito legal, muito importante também, que aqui do Vale do Paraíba, ela é muito forte aqui, mas a sua sede em Mogi das Cruzes é o Chibata.
Então o Chibata também tem um mix extraordinário, é um diferencial aqui no Vale do Paraíba. Tem uma loja que está abrindo a 4ª loja em Taubaté, é um sucesso e não é uma loja barata. Quando você vai ver qual é o diferencial deles, mix novamente, mais de 30 mil SKUs, certo? Então vamos ver o material aqui, que é como vender o mix, certo? Então vamos lá, pode ir passando, produção. Primeiro, está ligado à precificação, que é o preço certo, no produto certo, para o cliente certo. E aqui é o primeiro grande erro da maioria dos donos do supermercado. Inclusive, aqueles que implantaram aquela famosa tabela padrão lá atrás, que você tinha que ser barato nos notáveis, senta o preço no rabo do cliente, que você fica muito caro, você para de vender o mix. E você começa a vender só notáveis sem margem, começa a vender só promoção. Por quê? Porque você ficou muito caro no mix. Você ficou muito caro no fundo de sortimento, na curva C, na curva D. E, cara, essa é a primeira trava para você parar de vender mix. É claro que curva B, C e D é um lugar de você ganhar dinheiro, de você ter margem, mas há um limite, há um teto de preço na cabeça do cliente que você não pode sentar o dedo e precificar segundo fontes da sua cabeça ou através de uma tabela padrão, que você vai ficar muito caro. E aí, você quer saber se você está com o estoque parado de mix? Você vai aqui no seu sistema agora, ABC de estoque, tudo aquilo que você tem estoque para mais de 40 dias, isso já é excesso, isso já está parado. Então, o primeiro grande ponto é você saber precificar aquilo que não está girando. Porque aquilo que não está girando, o seu cliente, que não é bobo, que não é idiota, rejeitou. Você não está vendendo. O cliente rejeitou esse produto. Então, primeiro ponto é precificação. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar esse ABC de estoque, produtos acima de 40 dias, para resolver isso. Cara, você vai ver uma renca de produto tá parado ou produto que você comprou demais mesmo. E aí você vai analisar a precificação produto a produto. E faz até uma pesquisa na praça desses produtos. Geralmente você só pesquisa os itens notáveis, os itens âncora, os itens gerador de tráfego. Dá uma olhada nesses produtos, você vai entender por que ele está parado. É aquele limpador perfumado, é aquele alvejante, enfim. São coisas que ficam paradas, principalmente no corredor de limpeza. Eu falo que tem muito produto, muito dinheiro parado no corredor de limpeza. Você vai tirar o ABC de estoque, você vai ajustar a precificação e você vai colocar placa de aproveite, placa de promoção nesses produtos para eles vender, para eles começar a escoar e você tirar essa visão da cabeça do seu cliente que você precificou errado e o produto ficou parado. E muitas das vezes é por isso que você não bate seu compra e venda, porque você vende só a promoção e isso que você compra fica parado e é aquele dinheiro ficar lá parado. Então, o primeiro erro para você não vender o mix é precificação, gente. Por isso que tem que encontrar o preço certo, no produto certo, para o cliente certo, analisando sua praça, analisando seu bairro, analisando a classe social do seu consumidor. Então, o primeiro grande erro é a precificação. Vamos passar agora, produção, para o segundo grande erro, que é produto na área de venda. Cara, aí você vai falar, nossa, Thiago, mas isso aí é tão óbvio, produto na área de venda. Quer te falar uma coisa? Lá no SETA, eu contratei uma ferramenta, na época chamada Hub, que pertence à JIC. E qual era o objetivo dessa ferramenta? É uma ferramenta que foi desenvolvida no Atacadão. Por quê? Porque o Atacadão queria combater ruptura. E qual tipo de ruptura? Não é a ruptura comercial, que é quando o comprador deixou de comprar ou a indústria deixou de entregar, o fornecedor deixou de entregar. Não, não. É a ruptura dentro de casa. E aí essa ferramenta, eles tinham um coletor, certo? Um coletor, que ele apontava, tinha duas formas de trabalhar importante com eles. Forma número 1, eles combatiam a ruptura com produto em casa. Esse era o principal ouro dessa ferramenta. Se você costumava vender uma Coca-Cola a cada 5 minutos, se deu 10 minutos, a Coca-Cola parou de passar no caixa, ele apita no coletor do repositor. Hoje deve estar sendo feito por celular, que é mais barato, para o repositor ir lá ver se a Coca-Cola está exposta. Se a Coca-Cola não estiver exposta, o coletor só para de apitar quando você vai lá na Coca no depósito e bipa a Coca-Cola para comprovar que você positivou essa Coca-Cola e trouxe ela de volta para a gôndola.
Essa é uma e pensa fazendo isso em todos os produtos. Por quê? Porque em atacarejo, assim, não só atacarejo, mas todo supermercado, fica muito produto fora da gôndola tendo no depósito. Cara, isso aí é um pecado mortal, porque aquele boleto daquele produto está girando, e você tem que pagar aquele boleto. Outro negócio que eles faziam, você chega logo cedo, você pega o coletor e você bipa um corredor inteiro. Você bipa um corredor inteiro. Tudo aquilo, daquele corredor, porque quando você cadastra os produtos na ferramenta, você cadastra por corredor, lado esquerdo, lado direito. Então, o sistema sabe que, por exemplo, o achocolatado Toddy está no corredor de matinais do lado esquerdo. Quando você bipa todo o corredor, você coloca lá, o pessoal chega logo cedo, o repositor bipa, ele vai te dar os produtos que tem estoque e você não bipou. Então, o que ele entende? Que se esse produto você não bipou na área de venda, está no depósito. Aí você vai ter que ir lá buscar a lista de produtos que não está na área de venda, está no depósito. Para quê? Para combater a ruptura. Certo? Para combater a ruptura com produto em casa. Então, é produto na área de venda. Você fala, Thiago, mas eu não tenho o Hub. Então, o que eu faço? Você vai fazer esse relatório aqui. A maioria dos sistemas tem relatório de produtos sem vendas que eu tenho estoque. E aí ele vai te dar um relatório você coloca em 3 dias. Se em 3 dias você não vendeu um determinado produto, sei lá, Nutella do tamanho menor, esqueci qual é a gramagem, e você tem estoque, ele vai sair nesse relatório. Então o que você vai ter que fazer? Procurar no depósito, trazer para de venda e expor. E aí vai sair uma lista gigantesca de produtos que tem 3 dias que você não vende e tem estoque. E aí você vai começar a ter mais produto presente na área de venda. E você começa, de fato, girar esse SKU com apenas um relatório. Mas isso tem que virar rotina do seu gerente, do seu encarregado, do seu repositor. Relatório de produtos sem venda diariamente. Eu tenho um parceiro que é supermercadista, inclusive é cliente da nossa agência, que é o nosso colega Lafayette, lá da Rede Legal e Simplê, que ele está desenvolvendo uma ferramenta, já está pronta praticamente, que faz esse controle de ruptura com estoque em casa, que terá um valor mais acessível, focado em supermercados de bairro. Assim que essa ferramenta estiver pronta, eu vou trazer aqui para vocês para justamente combater essa ruptura com produto em casa, com um valor de investimento muito acessível. Cara, que você vai imprimir dinheiro e você não tem noção de quanto você tem de ruptura com produto lá no seu depósito. Na verdade, uma ferramenta dessa ajuda até a combater furto, combater roubo, porque vai começar a acusar produto com estoque que não está vendendo. Então, às vezes, o pessoal está roubando aquele uísque, está acusando uma ferramenta, quando você vai ver, roubaram. Você vai descobrir isso de forma mais antecipada. Então, assim que tiver, inclusive hoje eu conversei com ele, perguntei como é que tá, a ferramenta está pronta. Cara, que isso vai revolucionar também o ramo de supermercado no quesito de produto na área de venda. Então, você pode falar, Thiago, mas produto na área de venda, cara, o que você não tem noção, do quanto de ruptura que você tem na sua loja com produto no depósito. Eu também lá no Seta, quando nós implantamos o Hub, eu desacreditava da ruptura que nós tínhamos, porque você confia que o seu gerente está fazendo certo, que o seu repositor está fazendo certo, até nós implantarmos esse processo de combater ruptura e fazer o produto girar. Então, o segundo grande fator para você vender mais mix, você vender mais SKU, é ter um processo de garantir o produto na área de venda sempre. 100% na área de venda, certo? Você já viu aqueles casos quando o produto chega, recebeu do fornecedor, vai lá para o depósito, aí você espera que o repositor vai lá, vai puxar tudo aquilo que chegou, o conferente conferiu, tá lá no depósito, cara, e aí seu depósito é uma zona, às vezes, até o cara achar aquele produto, às vezes passa 10 dias, 15 dias e o produto tá lá, você tá pagando um boleto, e cara, então, segundo fator para vender mais mix, produto na área de venda, certo? Produto na área de venda. Então, grava aí, segundo fator. Vamos para o terceiro fator, que é o quê? Gerenciamento por categoria e correlatos. E o que é isso, Thiago? Resumidamente, é o quê? Os produtos de alto giro vai vender. Vai vender. Esses vão vender. E o que acontece? O grande desafio de um bom gerenciamento por categoria e layout é você fazer a junção dos produtos certo, linkado a outro produto certo. Exemplos, tá? Exemplos. Então, vamos lá.
Ontem, não, hoje pela manhã, eu estava com a Gabi num supermercado aqui e nós estávamos procurando. Não, iogurte natural, não, e teve outro produto, foi o fermento em pó. Fermento em pó. Mas nós achamos a farinha de trigo, nós achamos a farinha de trigo lá no básico, junto com arroz, feijão, óleo, e por aí vai. E a farinha de trigo, ela pode estar em 2 lugares. Pode estar no básico, mas precisa estar muito mais na seção de bolos. Na seção de mistura para bolos, fermento em pó, por aí vai. Existem vários produtos dentro da loja que ele pode estar em mais de um lugar. Você vai potencializar a venda dele. Inclusive, a foto que você está vendo aí na tela é uma geladeira de sorvete, do lado com produtos que vendem com sorvete. E o que eu vejo de produto ali no cantinho está cobertura de sorvete. Às vezes está lá na mercearia doce essa praga. Mas isso não vem de lá, isso vem do lado do sorvete. Então, muitas das vezes você vai ver, por que eu não vendo cobertura de sorvete? Porque ela está no lugar errado, ou ela poderia estar em 2 lugares. Eu falo que tem muitos produtos que poderiam estar em lugares duplos ou até lugares triplos. Exemplo, adoçante. Adoçante pode estar junto com açúcar, pode estar junto com cafés, pode estar junto com o setor saudável. Cobertura de sorvete, aqueles canudinho, pode estar na mercearia doce, pode estar do lado da geladeira de sorvete. Outro erro que eu vi no layout desse supermercado, a lã de aço estava lá no bazar e não estava perto dos detergentes líquidos, IP ali, por aí. Cara, você está agredindo a correlação de produtos. Então, outro ponto, os bazar, tá? Frigideira vai vender perto de ovos. Panela de pressão vai vender perto de feijão. Jarra de suco vai vender perto de refresco. Isso é um trabalho de positivação de mix e SKU. Então, o gerenciamento por categoria, usando muito forte o correlato, aí vai entrar cross para ajudar, inclusive nós temos material com mais de 300 cross, vai ajudar tudo na positivação do mix. Principalmente em produtos que o cliente não recordam, que os clientes não lembram de estar comprando. E aí, o papel de um bom layout, um bom gerenciamento por categoria, um bom trabalho de correlação, é lembrar o cliente para ele comprar aquele produto. Entendeu? A pegada é lembrar aquele cliente e estimular o consumo. Vamos lembrar outros aqui. Deixa eu lembrar outros aqui que tem sentido. É o espremedor de limão, lá perto do hortifruti, próximo do limão. Cara, o cliente vai lembrar de comprar um espremedor de limão? Não vai, velho. Mas coloca ele do lado do negócio de limão para você não vai positivar esse SKU de espremedor de limão. Então é você fazer um trabalho gigantesco de correlação. Entendeu? Outro produto, batata palha, você pode encontrar lá na parte de snacks, salgadinho, você pode encontrar próximo dos pães de hot dog, você pode ter um cross lá perto do creme de leite para vender com estrogonofe. Então, a sua cabeça tem que ser a cabeça de cliente, a cabeça da dona de casa. E aí você vai positivar mais mix. Então, gerenciamento por categoria e correlatos é o terceiro pilar para você positivar mix. Certo? Hoje está crescendo muito a área saudável também, a área pet. Cara, isso aí tem que estar muito bem alocado dentro do supermercado, dentro da sua loja. Certo? Vamos agora para o próximo, produção, que é o quê? Festivais e promoções temáticas. O que é isso? Cara, todas as categorias de curva B, C e D, eles precisam de estímulos para acelerar o faturamento. Então, por exemplo, aqui, nessa foto, é um cliente nosso que organizou um festival de sorvete e açaí. E justamente, se você olhar em cima da mesa, tá cobertura, tem leite condensado, tem granola, tem os canudinhos de chocolate, tem o pote de açaí. Isso aqui é um festival com uma promoção, tinha um tabloide, tá, com todos esses itens. Na área de venda, tá o sorvete para degustação que o fornecedor forneceu, e tá tudo aquilo que você pode vender junto com açaí e sorvete. Esse festival, essa promoção temática, estimulou a venda de produtos de curva B, C e D. E aí o que você faz? Positivação de SKU. Positivação de SKU. Então tem vários. Por exemplo, Thiago, como é que eu vendo mais a seção infantil
Lá, perfumaria, higiene, cuidado, perfumaria infantil, que tem o condicionador de bebê, tem o shampoo de bebê, tem o sabonete de bebê. Você vai fazer um festival, onde se você vai fazer um tabloide, você vai colocar os itens carro-chefe de bebê, que é a fralda é um dos número 1, e você vai colocar um tabloide e a seção você vai personalizar, você vai colocar as placas de aproveite, a placa de promoção, cara, junto com a fralda, vai criar todo um combo de festival e uma promoção temática, que você vai estimular a venda desses produtos. Você entendeu? Então, outro ponto é você fazer festivais e promoções que irá alavancar a venda de produtos de curva B, C e D alocado a um produto de curva A, como que é a fralda. Entenderam? Então, isso aqui também estimula o consumo. Estimula o consumo. Tem vários festivais e promoções temáticas. Nós temos aqui na nossa agência mais de 100 festivais para você executar. Tudo organizado assim por combo. Você quer festival de hot dog, você quer festival de sorvete e açaí, você quer festival infantil de bebê, festival de feijoada, como é que você vende mais os pertences de porco? Cara, alinhado a um festival de feijoada. É o feijão preto, é o charque, a carne seca, são os pertences de feijoada, é a farofa, é o estímulo à positivação desses produtos e ele vai girar mais, e você vai aumentar o número de SKUs vendidos na sua loja. E você vai ser uma loja que gira mais, isso vai aumentar a sua margem, porque você vai deixar de vender só curva A, você vai girar mais produto, você vai satisfazer melhor seu cliente, você vai aumentar seu ticket médio, fazendo tudo que eu estou explicando aqui nesse vídeo. Certo? Vamos para a próxima produção, que é marketing digital, que é o que acontece. Cara, antigamente, você não tinha um marketing digital. Então, as únicas mídias que existiam era o tabloide impresso, era a televisão, era a rádio, era o carro de som. Hoje você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem o status do WhatsApp, que você pode fazer a divulgação desses festivais, dessas promoções, você pode divulgar novidades que chegou na sua loja, tudo de novo que chegou de produto. Você pode divulgar que você tem essa seção, que você tem essa categoria, seja nos stories, no Reels do Instagram, no status do WhatsApp. Você pode fazer resenha de produto. O Instagram, se o seu Instagram ele é usado só para pôr tabloide, esquece. Você não existe no digital. Você não existe. Você tem que ter o seu Instagram, é a oportunidade de uma vitrine digital, de eu mostrar para o meu cliente tudo que eu tenho na minha loja. Só tabloide, só promoção. Então, cara, é um mundo a se explorar. E se você tiver criatividade, um bom roteiro, uma pessoa bem comunicativa para fazer isso e divulgar todos os produtos que tem na sua loja, você vai bombar. E você vai fazer vender todos esses produtos e não vender só a promoção de tabloide. E esse também é um trabalho que nós fazemos na nossa agência de marketing. De sair do marketing de museu, vir para o marketing digital forte e usar o marketing como um potencializador de tudo aquilo que você tem na loja. Inclusive, cara, produtos de curva B, C e D. O cliente às vezes nem sabe que você tem um determinado produto. O cliente às vezes nem sabe que você tem, por exemplo, produtos de comida japonesa, produtos pet, produtos saudáveis. Às vezes você tem suplemento, mas o cliente não sabe. O que eu vejo de rede que tem suplementação e o cliente não sabe. Então, você vai ter aquela linha especial, aquela pimenta especial, aquele molho barbecue especial. Cara, você tem que estar divulgando. Hoje, ainda bem que existe a internet, ainda bem que existe um Instagram da vida. Que você não está somente refém do cliente passar, andar na gôndola e ver que você tem. Ainda bem. Só que você tem que usar isso a seu favor, certo? Então, é o marketing digital para poder comunicar toda a sua curva B, C e D. E aí você vai positivar mais SKUs na sua loja, certo? Vamos lá para o próximo, que é degustações e amostras. O que acontece? Por que eu coloquei degustação e amostra? Porque tem produto, você não vai degustar, né? Então, degustação, aí você tem que fazer uma parceria com o fornecedor. Então, aquele fornecedor, às vezes ele enche o seu saco para te cadastrar um produto bem específico, bem diferente, mas, cara, você tem que pedir para ele te ajudar na degustação. Por exemplo, você quer implementar pasta de amendoim no seu supermercado, como eu tinha pasta de amendoim. Cara, eu tinha pasta de amendoim e o cara me fornecia pasta de amendoim para ter degustação. Quando eu implantei os produtos da Uai, cara, bem lembrado, Uai, salame artesanal, doce de leite, queijos especiais. Como que eu positivava o SKU da Uai?
Com degustação. Então, tudo aquilo que é muito específico, você pode pedir degustação. Aí, certo, Thiago, e aquilo que não é de comer? Você vai pedir amostragem. Amostra. Cara, é de limpeza? Alguém demonstrando o produto sendo usado. Entendeu? E aí, você vai incentivar o cliente a consumir. Ou quando é produção própria, tá? Você quer positivar SKU de produtos novos, lançamentos que você fez na sua confeitaria. Libera a degustação. Tudo que eu implantei na minha loja, a pizza, o frango no balde, comida japonesa, passava por degustação. Por quê? Porque eu quero positivar esses SKU. Eu quero ver esses SKU vendendo todos os dias. Degustação e amostra. Então você entende que a venda não é simplesmente eu abro as portas do supermercado e vou esperar a venda acontecer. A venda é um trabalho ativo e diário. Você não pode ser passivo. Você tem que ser ativo na venda. Como que eu estimulo a venda? Como que eu estimulo o consumidor a comprar mais? Degustação lá no setor de hortifruti. Vai colocar uma fruta exótica, uma fruta diferente. Cara, faz igual os mercadão municipal. Corta um pedaço, dá para o cliente. Você vai lá. Tinha o vídeo do Oba, do cara degustando abacaxi. O Oba, que é o rei do hortifruti no Brasil, para degustar os produtos deles. Já degustei suco natural também, que nós vendíamos lá naquela ilha gelada, lá, tudo eu colocava para degustar. Principalmente o que era produção própria. Porque tem alta margem. Tudo aquilo que tem alta margem, eu tenho que fazer o cliente consumir para ele querer comprar. Eu não vou ficar esperando um cliente passar na frente da minha confeitaria, um dia dar na telha dele e decidir comprar. Eu posso acelerar esse processo. É igual as empresas de streaming, de TV. Você vai lá, a Prime Video vai te dar 30 dias gratuito para você testar o produto. Entendeu? Então, é assim que funciona. Estímulo ao consumo. E aí você vai positivar mais SKU. Certo? Vamos para o sexto aí, produção? Que é um CRM. Que é o quê? O CRM, olha só. O que é o CRM? Quando você usa o CRM bem usado de verdade, que você incentiva o cliente a se cadastrar, você incentiva o cliente a dar o CPF no caixa, depois você tem que saber o que você faz com aquilo. Inclusive, agora na nossa agência de marketing e vendas, vamos ter uma análise de CRM. Uma célula de análise de CRM, porque o dono de mercado implanta CRM e depois não sabe usar. Depois ele cancela a ferramenta falando que a ferramenta é ruim, que não presta, que ele só está gastando dinheiro. Por quê? Porque não sabe usar o negócio. Nossa, meu olho está coçando aqui, gente. Espera aí, deixa eu coçar um pouquinho o meu olho aqui. Pronto. Como que eu uso o CRM para positivar esse caos? Cara, você não vai usar o CRM para positivar o leite de longa vida, o café, o óleo de soja. O café até pode, café especial. Você vai usar ele para estimular produtos específicos para o público que já compra aquele produto. Então vamos lá, eu gosto do café L'Or, certo? Que é um café especial. Cara, o café L'Or, vamos supor que o preço dele normal é R$ 44,90, o vidrinho. Se eu receber dos supermercados que eu faço compra uma notificação do café L'Or por R$ 39,90, exclusivo, porque o cara que sabe usar CRM, ele vai saber fazer essa promoção personalizada. Então ele vai ver, nossa, o Thiago gosta de café L'Or, mas tem 30 dias que ele não compra esse café aqui. Por que será? Eu vou soltar uma promoção de café L'Or a R$ 39,90 pro Thiago. O que eu vou fazer? Eu falo, caramba, geralmente é R$ 44,90. Vou lá comprar o café L'Or a R$ 39,90. Um produto muito específico. Um SKU que não vende igual o café Melita. Um SKU que não vende igual o café Três Corações. Então, tudo aquilo que não tem alta venda, o que eu tenho que fazer? Estimular o máximo possível. Agora, vamos imaginar outro produto bem escasso, sei lá, o vinho... vamos falar um vinho bem diferente aí, deixa eu ver. Casal Garcia. Ou um Cacilheiro del Diablo. Cara, são vinhos que é específico. Cara, mas tem um consumidor. Aí pensa, você tem no CRM uma amostragem de 6 meses, nome por nome de cliente que comprou esses vinhos. Cara, solta uma promoção personalizada para esses caras, ativa o SKU na hora de venda. Ou se não, vamos lembrar de mais produtos específicos aqui. Um chocolate importado, um chocolate Milka, que hoje já está popularizado, mas é um público bem específico. Vamos lembrar outros exemplos aqui, sei lá, salmão, entendeu? Camarão. Produtos orientais. Cara, você tem lá, o cara que tem CRM tem um histórico de clientes compradores desse produto. Então o que eu tenho que fazer? Solta uma promoção personalizada, e não é nem uma promoção comum que você vai precisar rasgar. Não, e o seu concorrente nem vai te cobrir, porque ele não está vendo o que você está fazendo. Você está fazendo aqui no CRM. Seja via app, via SMS, via WhatsApp. Pega e solta uma promoção personalizada para esse grupo de compradores desses produtos. Você vai estar ativando a venda desses produtos.
Entendeu? Aí você vai estar o quê? Girando mais SKU baseado em dados passados, baseado em histórico. Cara, isso é um mundo de oportunidade, certo? Vamos lá. 7º. Divulgação. Não, na verdade, isso aí é o 8º, né? 7º foi CRM. Divulgação de novidades. Gabi, aqui ia caber mais aquela placa do Trimais e do Zona Sul. Que é o quê? Na verdade, eu procurei, mas A divulgação de novidades, ela pode ser feita tanto em redes sociais quanto na loja. Então, o que você vai fazer? Cara, seu comprador, o maior erro de comprador, cara, lá na loja eu brigava muito com meu irmão. Porque ele que comprava, e o cara compra, e depois de 15 dias ele esquece de dar tratativa no produto. E o produto fica lá perdido, lá largado. E aí para de vender. Por quê? Porque não tem esse trabalho recorrente de fazer a gestão do SKU. Não tem. Aí o cara esquece, o produto fica lá parado, já está vencendo. Por quê? Porque o produto é ruim? Não, porque ele não fez nada desse trabalho. Então, tudo que é novo, cara, você tem que divulgar. Então, tem o do Trimais, do Zona Sul, que eu vi. Vou falar para a Gabi colocar na tela aqui. Tá? Vai colocar na tela aí esse exemplo. Que é muito louco. Tudo novo que eles cadastram, eles têm uma plaquinha personalizada escrito novidade. E aí é novo, eles colocam lá, novidade. Inclusive, o do Trimais era um doce de leite, que eu não esqueci. Um doce de leite diferenciado lá. Exatamente, doce de leite tem produto diferenciado, como Viçosa, Roca. Tem um público específico. E ele estava divulgando um outro doce de leite diferenciado, estava lá, placa de novidade. Eu fiz esse vídeo até dessa placa de novidade. Cara, tudo que é novo, no início, você tem que divulgar pra caramba na loja. Você pode ter em ponta de gôndola, em degustação, placa de novidade e nas redes sociais. Pede uma verba para esse fornecedor novo colocar no tráfego pago também, que entra lá no ponto 5 ali da tela do marketing digital. Então, eu citei aqui 8. Passa para frente, Gabi, para ficar 8 na tela. 8, quero ver o número 8 ali, ó. Isso, falhou a produção. Deixa então, não precisa. Então aqui, vamos lá. Recapitulando. O como vender mais mix. Como vender a curva B, C e D. Como positivar SKU. Como acabar com o estoque parado de tranqueira parada. Agora, cara, se você fizer tudo isso, se você fizer tudo isso com esses produtos e não vender, aí é tranqueira mesmo. Aí não vende mesmo. Aí não tem nem o que fazer, nem eu vou te ajudar. Mas se você fizer uma precificação certa, tirar aquele relatório de ABC de estoque acima de 40 dias, cara, vai ver, pode ser preço. O produto estiver na área de venda, estiver com bom gerenciamento de categoria e correlatos, às vezes com cross, você fazer festivais e promoções personalizadas para um determinado tema, você colocar todos esses produtos no marketing digital, fazer degustações e amostra, caso não for alimento, usar CRM para achar os clientes que já compraram esse produto no passado e divulgar toda a novidade quando chega. Cara, você vai explodir de venda de SKU na sua loja. Você vai explodir de venda de SKU, você vai aumentar seu ticket médio, você vai aumentar sua margem, você vai fidelizar o melhor cliente, o seu cliente vai saber que você tem um produto. Quantas das vezes, gente, olha só, eu já parei cliente na porta do Vida Nova saindo e eu perguntava, por que você está saindo? Você está saindo sem comprar nada, mão vazia. Não, que você não tem tal produto que eu fui lá dentro da loja e achei. Provavelmente eu estava errando na exposição, no gerenciamento de categoria, o produto estava no lugar errado. Então, isso aqui é o combo para fazer você positivar SKU. Então, primeiro ponto, vamos trabalhar aumento de mix. Cara, comecei a positivar SKU. Segundo ponto, 8 ações para vender esse mix. Para vender esse SKU, para passar a imagem de loja completa, para se diferenciar da concorrência, aumentar sua margem e seu ticket médio. 8 ações eu trouxe para você aqui gratuitamente. Certo? E se você quer aumentar seu mix, contata a nossa agência aqui e eu já estou te dando uma aula prática de como colocar esse produto, vender esse produto, colocar esse produto, vender esse produto, parar de vender sua promoção, parar de vender sua dia D, parar de vender sua curva A, entendeu? Esse é o segredo para vender mix SKU na sua loja. Espero que você tenha gostado. É nóis.